Tá bom? Muito bem, vamos entrar logo aqui no nosso tema mais saboroso, né? O brasileiro adora uma fofoca. Aliás, o ser humano adora uma fofoca, né? Então, assim, todo mundo tá querendo saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Ontem o Flávio gravou um vídeo. Você chegou a botar o vídeo do Flávio? Acho que não deu tempo, né? Ele largou, eu não me lembro. Eu soltei só matéria. Ah, matéria, né? É porque quando eu procurei não estava no Instagram dele, ele não tinha publicado ainda. Ele tinha se manifestado no Twitter, a gente fez a matéria e você publicou a matéria. Mas vamos assistir, que ele gravou um vídeo e colocou no Instagram. Eu não preciso reproduzir aqui o vídeo da Michelle, né? A Michelle fez aquele vídeo, soltou. Eu sei. Soltou, vocês fizeram um debate ontem, mas a gente precisa avançar porque tem muita coisa que ainda não estava, vamos dizer assim, no nosso pipeline aqui, apuração, algumas coisas que ainda precisavam se consolidar. E tem outras para acontecer. Mas vamos ouvir o Flávio, por favor. Coloca aí. Eu sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas, nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michelle, vendo meu pai ali todos os dias, sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito, mas eu sigo firme. Eu estou viajando o Brasil inteiro, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar com elas, sem poder dar um beijo na cabecinha delas antes de dormir. Estou sofrendo várias ameaças de morte e mesmo assim estou aqui focado na missão, porque eu acredito de verdade que é projeto de Deus para o nosso país. Eu tenho total convicção que todos nós, eu, Michelle, você que está me assistindo, a gente tem o mesmo objetivo, que é o melhor para o nosso país e livrar o Brasil das mãos sujas do PT. É natural que, de vez em quando, a gente enxergue caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergência de estratégia não significa divergência de princípios. A minha família é igual a sua que está me assistindo. A gente também é de carne e osso. A gente erra, acerta, tem divergências, pensa diferente em alguns pontos, concorda em outros e vida que segue. O importante é que a gente vai superar e vai seguir em frente juntos. Eu estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. O Brasil precisa se livrar do Lula e do PT. A gente tem que ter o foco nisso. Bom, a reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil, que acordam cedo, trabalham, estudam, cuidam dos filhos e das famílias. E de coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michelle. Justamente porque eu acredito que o diálogo, o respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle. Porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil. Preciso de todo mundo junto comigo. Posso contar com você? Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. Muito bem. Nós tivemos também a manifestação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Coloca lá. Se nós não nos entendemos, nós perdemos a eleição e quem vai pagar é o Bolsonaro. Então, eu estou aqui em Miami, estou indo para São Paulo, antecipei minha viagem, porque isso é muito sério. A Michelle tem um preço para nós que não tem, o que ela fez pelo PL, mulher no Brasil não tem preço. O Flávio está com a eleição quase empatada com o Lula. Eu tenho que conversar com a Michelle chegando e com o Flávio. Nós temos que acertar isso aí. Se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa. Vamos ter que acertar. A grande discussão é a questão do apoio e o Ciro Gomes, né? O que está acontecendo no Ceará. O que o senhor defende? Veja bem, o Ciro fala mal, ele briga até com o irmão. Briga até com a família toda. É o jeito dele. Agora, o que acontece? Não trata-se da nossa preferência. O Ciro é um homem sério, que tem muitos defeitos. Ele teve defeitos de atacar todo mundo. Mas é o único que tem chance de vencer o PT. Se nós não formos com ele, o governador do Ceará vai ser o PT. Se nós formos com ele, ele ganha a eleição. Mas nesse caso aí a Michelle tem que ser convencida? Temos que ser convencida, nós não podemos. Ela quer só que troque o candidato ao Senado. Nós temos que respeitar a estrutura de lá. O senhor acha que houve desrespeito, como Flávio, como ela disse, né, como ela reclamou? Não, isso é difícil. Em vários lugares nós temos problema, não é só lá não. É que lá ela tem uma candidata muito forte, que vai ser deputada federal nossa, e ela é a primeira, ela vai assumir agora, inclusive a Câmara, ela é vereadora mais bem votada do Estado, e ela tem chance de ser senadora, assim como o pai do Fernandes tem. Ele quase ganhou a eleição, ele perdeu a eleição por 10 mil votos para prefeito de Fortaleza. Então ele tem toda a chance do mundo.
O senhor acha que vai ser possível fazer essa coisa? Tem que fazer, nós não podemos perder a eleição. Muito bem. Peraí. A Carol já tá indo embora, ela tem um compromisso, mas eu quero ouvi-la. E aí eu ainda vou entrar no detalhe nisso aí. Eu quero ouvir você, Carol. A gente teve aí uma manifestação. Briga na direita, a gente já viu que é rotina, normal. A gente tá até se acostumando já com isso. Acho que tem a ver com esse espírito livre que todos nós temos, né? Na esquerda, todo mundo se submete ao Lula e acabou. Mas o Lula tá lá, tá podendo falar e tal. O Bolsonaro tá preso, não pode falar, não pode nada. É uma liderança que, se estivesse naturalmente no debate público, já teria resolvido todas essas questões, que elas pertencem à política e pertencem a qualquer grupo de ser humano, seja no clube da vizinhança, seja no partido, seja numa campanha eleitoral. Mas o que eu gostei, né, foi a reação do Flávio Bolsonaro, porque se aqueles que aconselharam a Michelle a fazer esse vídeo, se eles esperavam que o Flávio reagisse com truculência, endossando esse discurso falacioso, né, de humilhação dela, etc e tal, eles quebraram a cara. No final das contas, a gente teve uma reação de uma liderança política que me parece muito madura, responsável com o projeto que lhe foi encomendado, e que acolheu, absorveu esse impacto aí e já está virando a página. Hoje, inclusive, como eu escrevi mais cedo, vai estar agora de manhã, com o pai, com o próprio Jair Bolsonaro, que é naturalmente quem vai dar a palavra final de tudo isso aí. Carol, por favor. Cláudio, vamos lá, 2 pontos. Em relação à fala da Michelle, primeiro, eu concordo com o ponto que ela trouxe, tá? Eu acho que apoiar o Ciro Gomes no Ceará, pra mim, não faz o menor sentido. Derrota o PT no Ceará, não importa, é o Ciro Gomes. Mas o que eu acho? A Michelle é dirigente. Independente dela ser madrasta do Flávio, dela ser esposa do Jair, ela é dirigente partidária, ela é presidente do PL Mulher. E a função de um dirigente partidário é trazer as pessoas para a mesa e fazer acordos e acomodar. E quando a tensão tá para fora, principalmente para, extramuros, a função do dirigente partidário é trazer isso para dentro e de maneira nenhuma deixar vazar para a imprensa qualquer problema que um partido político venha a ter. Então, assim, ontem eu vi esses últimos dias, uma discussão de liberdade de expressão, a Michelle pode poder falar o que ela quiser, essa crítica de se não falar, o PT volta. Não é esse o ponto. O ponto é, ela tem que entender o papel dela, né? O que ela representa enquanto presidente do PL Mulher. É inadmissível um dirigente partidário vir à imprensa falar mal de uma pessoa que é do mesmo partido. De novo, independente de ser lenteado dela. Você simplesmente não pode lavar a roupa suja do seu partido na imprensa. Você liga, se ela não tem o telefone do Flávio, você liga pro Flávio lavar a roupa suja internamente. Esse é meu ponto. E, aí, claro, tem uma questão familiar, ela não pode botar todo mundo na mesa. A Flávia tá toda semana na casa dela. Fala, ele entra e sai da minha própria casa e não fala nada sobre isso, mas ela também não falou. Então resolva o seu problema e não jogue isso, não tem nada a ver com as brigas familiares da família Bolsonaro. A nossa questão é, a gente tem o Lula realmente do outro lado, a gente tem uma eleição para vencer, a gente tem o Flávio fazendo um trabalho inglório, fazendo uma campanha onde ele já tem uma dificuldade de mostrar para quem não quer ver. A verdade é que as pessoas não querem enxergar que ele não tem nada de machista, que ele não tem nada de radical. Ele vem acertando o tom a campanha toda como um candidato moderado, um candidato conciliador, um candidato que tem capacidade de colocar na mesma mesa pessoas que têm divergências com ele. Quantas pessoas o criticaram e ele, na hora de responder, ele falou, não é meu inimigo. Então, assim, uma maturidade absurda. Exatamente isso que você colocou. O que eu acho que a Michelle esperava era um vídeo de intriga, ou de briga, ou de, no mínimo, um embate ali, tipo, a fala da Michelle foi fora do lugar. O Flávio não fez nada disso. O Flávio usou o mesmo tom emocional, e isso é muito importante, porque o texto da Michelle não foi escrito, ao Léo botou ali qualquer coisa no TP e gravou. As palavras são bem calculadas. Ela fala meu marido 30 vezes em 26 minutos de vídeo, mostrando que ela quer trazer esse tom, de estou ferida, estou magoada, pobre de mim, que fui desrespeitada, puxando um pouco para essa coisa, sou mulher. E o Flávio, como homem, não respeita o meu lugar de fala, ela não fala exatamente isso, mas o tom do texto é exatamente isso. O Flávio responde da forma mais... Eu fiquei surpresa com o vídeo dele. Falando, olha só, tá todo mundo com os nervos à flor da pele, vamos sentar todo mundo na mesa da família e resolver? Então, assim, uma maturidade absurda do Flávio. É isso que a gente espera de um presidente da República. Uma pessoa que tem a capacidade de lidar com crise, de lidar com crítica e de conseguir ter a humildade de falar, se eu errei, peço perdão, se eu extrapolei, peço perdão. Não sou essa pessoa que a gente enxerga que o Flávio realmente não é. Então, assim, parabéns, Flávio, pelo posicionamento. Uma lástima tudo que a gente assistiu, essa lavação de roupa, essa baixaria. Eu sou totalmente anti-baixaria, essa baixaria que a gente assistiu com esse vídeo.
Beijo pra você. Vai lá na festa junina dos seus filhos. Eu tenho que buscar as crianças, hoje eles saem mais cedo. É segunda, gente. Beijo Beijos. grande, Carol. Valeu. Bom final de semana. Paulo Kramer, o homem que tem ouvidos e olhos em lugares recônditos do próprio PL. O que você achou? Quero a tua opinião. Eu já vou entrar na matéria do dia aqui, que eu trouxe um bastidor exclusivo, mas eu queria a tua opinião sobre a reação, sobre o encaminhamento dessa questão de ontem para hoje. O que você tem ouvido lá dentro do partido? Como é que você, como um analista político, percebe a forma como o Flávio está lidando com isso? E, claro, os aliados também. Eu acho que ele está lidando muito bem. Deixa eu lembrar aqui uma frase de um dos meus autores favoritos, que eu espero que tenha virado também um dos autores favoritos dos meus alunos e ex-alunos, que é o Raymond Aron, grande pensador francês. O Raymond Aron, ele dizia o seguinte: na política, a gente pode escolher os adversários, mas não os aliados. Essa que é a verdade. É claro que se a gente não tiver um rumo bem firme, bem definido, né, a gente acaba sucumbindo à tentação de ir a reboque de alguns aliados, que não são tão republicanos assim. Então, por isso que a gente precisa ter um rumo definido. Mas a gente não pode escolher os aliados. Se eu sou um político, a pessoa quer votar em mim, o que eu vou fazer? Eu só posso agradecer esse apoio, né? Bom, com relação ao Flávio e a Michelle, eu acho que o Flávio reagiu muito bem, eu subscrevo tudo que a Carol falou, ele reagiu bem. Eu acho até que deu uma certa, digamos assim, um teor de humanidade, né, e de proximidade, porque hoje, meus amigos, qual é a família brasileira que não briga por causa de política? Fala pra mim, né? Tanto que as pessoas usam isso até com piada. Você quer acabar com o almoço de domingo em família? É só você perguntar em quem você votou para presidente. Pronto, tá instaurado o caos, a baixaria, as pessoas brigam, saem batendo com o pé forte, essa coisa toda. Então, eu acho assim, vida que segue. O foco é derrotar o lulopetismo, tirá-los do poder. E mais, vencer a eleição é condição absolutamente necessária, mas não é condição suficiente. A gente precisa, uma vez vencendo a eleição, desmontar essa máquina ideológica perversa que o PT instaurou em praticamente todos os orifícios da vida brasileira, entendeu? A gente precisa desmontar isso, tá? E uma das maneiras da gente desmontar isso, viu, o Cláudio, é justamente prestar atenção em como é que determinados discursos mimizentos, feminazes, essa coisa toda, como é que isso acaba influenciando a um próprio movimento de mulheres que deveria ser de direita, que deveria ser liberal, conservador, etc., mas que a falta de um preparo doutrinário, filosófico, acaba comprando esse discurso do adversário, né? Então a gente tem que se aplicar, tem que fazer o dever de casa. Olha, só contando muito rápido. Uma vez, eu estava conversando com o antigo comandante da Escola Superior de Guerra do Rio, e da ESG, e eu questionei dele ter levado para lá o Emir Sader, né? Emir Sader. E aí ele falou assim: professor, mas você sabe como é? Sociólogo é tudo assim. Eu falei assim: não. Teve Gilberto Freire, modestamente tem Paulo Kramer, tem Roberto da Mata. Não tem essa história de que sociólogo é tudo de esquerda, né? Então a gente precisa, sim, fazer esse nosso dever de casa, inclusive doutrinariamente. Adorei a tua colocação e o que você já avançou num ponto que a gente vai aprofundar aqui, que é justamente a abordagem que a direita tem dessas políticas feministas e que há realmente uma confusão, tá? Eu acho que assim, a gente precisa fazer esse debate. E o PL Mulher, por exemplo, hoje presidido pela Michelle, já há críticas internas de que o PL Mulher está virando um partido dentro de um partido. Então, assim, o questionamento que a gente começa a precisar fazer é o seguinte: será que o fato de claro, você tem que incentivar a participação e a formação política das mulheres. É óbvio. Essa formação tem que vir de baixo, tem que vir da base, tem que vir, inclusive, pela fundação do próprio partido. Agora, a instrumentalização da estrutura partidária com essa, vamos dizer assim, com esse encaminhamento de uma pauta que ela tem muito mais a ver com a esquerda do que com a direita, é que a gente precisa começar a questionar. Afinal de contas, todas as pautas que a gente defende aqui todos os dias, elas pertencem
pertencem às mulheres também, empreendedorismo, segurança jurídica, né? A pauta da liberdade de expressão. Não é porque você é mulher que você vai ficar tocando só uma pauta monotemática do espaço da mulher na política ou na sociedade ou no que diabo for. A mulher e o homem, eles têm que defender as mesmas pautas de acordo com o seu campo político e ideológico. Simples assim. Então, assim, uma coisa é você ter uma estrutura que ajude a incentivar a participação das mulheres na política. Outra coisa é isso virar um cluster ali dentro do próprio partido, em que você tem uma estrutura de poder que começa a, de forma transversal, criar problemas, inclusive internos, no próprio partido. Ontem mesmo, eu até coloquei no Twitter, eu já ouvi que a Michelle está mexendo em diretórios estaduais, indicando pessoas para presidir o diretório, presidir o PL Mulher no diretório estadual e municipal, mas sem que isso seja uma coisa comunicada ao presidente do diretório do próprio partido. Então, assim, vira uma estrutura autônoma dentro do próprio partido. E isso não pode acontecer. E isso é um desrespeito à hierarquia partidária. Porque se você está dentro de uma hierarquia partidária, você tem que respeitar a hierarquia partidária. Se você quer ter independência em relação àquela estrutura partidária, saia do partido, abra o seu próprio partido. Ou não tenha o partido, participe do debate público de forma independente. Porque quando você entra num partido, numa estrutura partidária, não adianta. Tem regra, você tem que seguir aquilo ali. Então, assim, essa é uma pauta que a gente vai debater já já. E eu obrigado pelo Paulo, pela sensibilidade dele de avançar nesse tema, porque ele está latente. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.